pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Tamara. Olá, aqui é a doutora Bianca. Hoje nós estamos com um novo episódio do Cartão Zepponi Melo Saúde. E hoje nós trouxemos aqui um parceirão da Zepponi Melo Saúde. A Óticas Carol é uma parceira nossa, né? Que dá benefícios para vocês, né? Nossos beneficiários. E quem representa a Óticas Carol, quem nos ajuda muito com essa comunicação, né? Entre a empresa e o nosso cartão de benefícios é o Igor. Então, hoje a gente apresenta o Igor, nosso parceiro, grande parceiro, me ajuda muito, né? Em todos os quesitos, aí o que precisa com os pacientes. Parceiro de verdade, né? Eu falo que parceiro bom é aquele que comunica com a gente diariamente, né? Então, seja bem-vindo, Igor, ao nosso episódio de podcast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua experiência nessa parte de ótica, né? Eu acredito que você já tem um know-how aí para contar um pouquinho do que a ótica oferece. E o diferencial de ter uma ótica atenta aos atendimentos mesmo, e não pensando só em vender produto, né? Que eu sinto isso de vocês. Vocês estão preocupados em não é entregar com qualidade e resolver um problema do paciente que o médico diagnosticou lá atrás, né? Então, seja bem-vindo, pode se apresentar, conta um pouquinho pra gente da sua história aí com essa empresa, né? E como que a Óticas Carol começou, qual é toda a vantagem de ter uma empresa como essa, parceira do nosso cartão. Oi, Bianca. Oi, Tamara. Tudo bem? Ele já quase confundiu, né? Oi, Bianca e Tamara. Exatamente. Obrigado pela oportunidade, né? A gente começou essa parceria, realmente é uma parceria de muito sucesso. Vocês se comunicam bastante comigo e eu também gosto dessa comunicação, então obrigado mesmo pela oportunidade. Eu comecei na Óticas Carol há 2 anos atrás, como gerente de vendas, né? Eu não era do ramo ótico. Eu era de outro ramo, eu sou formado em redes de computadores e pós-graduado em engenharia da computação. Nossa! Completamente diferente do ramo. Tô bem... É louca essa história aí. E eu sempre gostei do comércio, da área de vendas, né? Sempre gostei muito. Mas eu nunca me imaginei vendendo óculos. Nunca me imaginei numa ótica, né? Sempre conversei com a minha esposa, né? Conversava com meus pais, com a minha família, que eu me imaginava vendendo sonhos, né? Carro, casa, viagens, alguma coisa do tipo. Menos óculos. Mas eu seguia a carreira ali na parte de TI. E um belo dia, minha esposa trabalhava com ótica, já trabalha há mais tempo, né, do que eu. E surgiu a oportunidade da Óticas Carol, de gerenciar a Óticas Carol de Bitinga. Ela já era funcionária da Óticas Carol de Itápolis. E surgiu a oportunidade, eles estavam com dificuldade de achar um gerente para gerenciar a loja de Bitinga. E a gente conversando, eu brinquei com ela assim, eu falei, coloca eu lá que eu resolvo. Brincando, né? E um dia ela comentou isso com o supervisor da Óticas Carol. Põe meu marido lá que ele, né? Ele tá afim dessa área. Mas, na verdade, a ideia nem era essa. A ideia é que ela pudesse gerenciar as 2 lojas. E um dia ele chamou ela para conversar e falou, o que você acha do seu marido iniciar lá? E nós já estávamos querendo fazer algumas mudanças, né? E ela chegou, me contou, né? Com aquela empolgação. Eu também fiquei surpreso, porém feliz, né? Falei, é uma oportunidade de né, ir para outro ramo. E eu já queria, né, dar uma diversificada ali. E eu aceitei a proposta. Confesso para vocês que no primeiro mês eu queria sair correndo. Nossa, é outra novidade, né? Tudo diferente. Muita novidade. Eu não entendia nada de ótica. É muito detalhe. E a parte de vendas, né? Lidar com pessoas não é uma tarefa tão simples. Não é. Clientes, às vezes a pessoa é também leiga no assunto, então às vezes acaba sendo desafiador ali. Mas com o tempo ali eu fui estudando, eu estudava de noite. Minha esposa até ficava brava comigo que chegava em casa, ela falava, você não sai do celular vendo vídeo aí de ótica, né? Se preparando, né? De 2 anos pra cá, o nosso assunto diariamente é ótica. Não tem como. Pior que eu e a Bianca junto, porque... Seja em casa, ou seja no trabalho, seja de folga num domingo, é ótica. Então, hoje nós somos apaixonados por ótica. A Óticas Carol, ela tá na nossa família, né? Porque ela, querendo ou não, eu trabalho na Óticas Carol, minha esposa trabalha na Óticas Carol, nós 2 temos cargos, né, de confiança. Então, com certeza, é uma importância grande, né? Exatamente. Então, ela é gerente, né, da Óticas Carol, de Itápolis.
E depois disso, né, devido à minha dedicação ali, os donos perceberam que tinha potencial e de gerente, logo em 6 meses, eles me colocaram como supervisor da região. Olha que legal. Aí eu fiquei responsável pela loja de Ibitinga, de Itápolis e Pitangueiras. E agora, recentemente, também eu tive uma interação com a loja de São João da Boa Vista, né, que é um pouco mais distante. É, um pouco mais longe. A gente tem colegas lá, dá um tempinho Dá um aqui. tempinho de viagem, né? Então, aí agora eu faço parte desses, cuido desses times, né? Mais do setor de vendas ali, da organização também, mas sempre visando a qualidade, né? O atendimento ao cliente. Mas eu fico mais em Ibitinga, que é onde eu comecei, né? Eu fico mais aqui porque eu tenho mais facilidade, tenho os meus parceiros que eu preciso, né, falar diariamente. Então a gente tem os oftalmologistas também, com os contatos com eles. Então eu fico mais em Ibitinga, fico mais responsável por Ibitinga. Mas apoio toda essa galera aí. Você comentou de oftalmologista, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar para os pacientes, para os nossos beneficiários. Quão importante uma ótica ter esse contato direto com o médico, né? Porque a gente estava conversando nos bastidores. Sim. Que hoje existem óticas e óticas, né? A Óticas Carol é uma franquia, depois você pode até falar do tempo. Um pouco mais da que Óticas Carol. existe, né? E às vezes quando a gente vê franquia, a gente dá principalmente cidade interior, né? Nossa, mas será que tem esse cuidado? Sim. Como é importante conhecer quem tá no comando disso, né? No seu caso, de supervisionar isso. Fala um pouquinho dessa situação de hoje, óticas oferecerem tratamentos muitas vezes sem orientação médica, né? Porque a gente tem nossos parceiros, a doutora Nádia e o doutor Antônio, né? Antônio, acertei, né? Antônio Milanese de Itápolis. É que ele tem um outro nome no meio, eu sempre confundo. Eu falo, doutor, se desculpa se eu erro o seu nome do meio. E são 2 parceiros que eles precisam desse contato com a ótica, porque se der algum problema de diagnóstico ou que não está preciso aquele tratamento indicado de óculos, a gente tem a segurança que vocês vão olhar isso, confiança, né? Confiança que vocês vão seguir o tratamento indicado, o pedido ali, né, do médico. Isso então, também é muito importante. Conta pra gente, Igor, essa experiência que vocês têm de ver certas óticas que não se atentam para isso. Que fazem, por exemplo, que você comentou comigo, né, mutirão. Isso. O que é esse mutirão? O que a gente, você paciente, nosso beneficiário, tem que se atentar, né? Tem que ficar de olho o que realmente é válido ali. Conta um pouquinho como que é essa experiência em relação a esse cuidado com os atendimentos. Perfeito. Então, os mutirões que a gente comentou anteriormente, esses mutirões eles acontecem normalmente com pessoas de fora, né? Essas pessoas vêm, por exemplo, Ibitinga, tá? Vou citar Itápolis e Ibitinga aqui, que é a nossa região aqui mais próxima. Esse pessoal eles vêm de fora, eles vêm de outra cidade e eles se instalam em um local muitas vezes inapropriado, né? Uma área de lazer. Às vezes se instalam em igrejas, hotéis, e para fazer ali um exame de vista. Só que esse exame de vista, ele não é feito por um oftalmologista, que é especializado na área. Que é um médico especialista. Um médico especialista. Ele é feito por um optometrista, muitas vezes. O optometrista, não tô denegrindo a imagem do optometrista. E fique claro. Que fique claro. Que o optometrista ele tem a sua função muito importante no mundo óptico. Tá? Mas essa questão de ele fazer a consulta... O diagnóstico. Muitas vezes, no Brasil é proibido, né? Esses mutirões. Porque além de ser, muitas vezes, caracterizado como uma venda casada, porque eles fazem muitos mutirões e já levam os óculos para vender ali. Ou seja, eles fazem a propaganda disso como uma consulta gratuita. Uma ajuda, né? E também nem pode esse tipo de consulta gratuita, perfeito, né? Eles se instalam e publicam isso como se fosse algo que a prefeitura, o governo tá fornecendo. E não é. É muito importante essa informação para quem está assistindo, os beneficiários, porque eu, por exemplo, não tinha muito conhecimento sobre isso. Eu fiquei sabendo porque o Igor comentou comigo há um tempo. Eu falei, nossa, vamos falar sobre isso. Legal, né? muito interessante. E eles acabam... fazendo comércio desses óculos também, e aí eles colocam como uma consulta gratuita, uma armação de óculos gratuita e cobram só a lente. Só que a lente vai ser o valor quase do óculos todo, muitas vezes. E, na maioria das vezes, não tem um diagnóstico correto, porque vamos supor que a Bianca tem um problema de visão ali. Não vai ser diagnosticado por eles. Às vezes não é nem no óculos que era para ela usar agora. Ela tem que fazer um outro tipo. Tratamento, um acompanhamento para depois fazer o uso do óculos.
Porque o óculos, ele é como se fosse, ele é um tratamento, né? Ele é como se fosse um medicamento. Medicação. Sim. Perfeito. Então, isso acaba sendo ilegal no Prejuízo, Brasil. e pode prejudicar até a saúde, né, do paciente aí na visão. Outra coisa que não é algo físico, né? Essas pessoas, elas vêm, fazem e vão embora. Não tem acompanhamento também, perfeito. né? Se deu dor de cabeça usando aquele óculos, com quem que eu falo? Exatamente. Tem mais. Aí você tem que recorrer a um saque, tentar pegar seu dinheiro de volta, uma garantia, que é bem... transtorno, é um transtorno, tá? E assim, tô falando por experiência própria, né? Que lá na ótica aparecem, quando teve esses mutirões, não foi 1, 2 clientes, não, foram vários. Verifica para mim se esse óculos tá certo, você consegue ver? Que fez no mutirão e leva para vocês. Que fez no mutirão. E aí acaba não estando certo, né? Ou a medida está errada, ou o grau, a gente faz a leitura ali na hora na ótica. Tá certo com o que tá na receita? Sim. Mas é o que o paciente precisa? Porque, né, a receita não foi feita por um oftalmologista, exatamente. Né? Então a gente sempre indica, sempre fala para o nosso paciente, procura, para o nosso cliente, procura um oftalmologista de sua... Primeiro, procurar um médico, oftalmologista, né? Confiança, né? Você falou um negócio, faz em igreja, em praça, né? Às vezes tem... Isso. Como que faz uma sala, às vezes, sem aplicar o colírio? Ou... Perfeito. Como é que você consegue avaliar tudo isso, né? É assim, não tem uma higienização adequada. Uma esterilização ali, né? Quando a gente entra num consultório, né? Vocês sabem muito bem disso. Que nem eu entro no dentista, eu já tenho pavor só do cheiro das coisas, porque é tudo higienizado. Aqui a gente tenta deixar o cheiro totalmente diferente para o paciente não remeter a isso, viu? Mas exatamente. É difícil, porque você tem que deixar impecável. As coisas ali, são todas esterilizadas, todas limpinhas, né? E no oftalmologista é a mesma coisa, né? A salinha escura, né? Exato. Eu lembro do oftalmo, já vem isso na minha cabeça, uma salinha mais escura. Perfeito, aparelhagem, equipamento, tudo. A preparação para aquela consulta, né? E muitas vezes ali não tem, é uma sala grande onde está todo mundo ali sentado no mesmo ambiente, todo mundo colocando o rosto no mesmo aparelho. Sem higienização nenhuma. Né, adequada, né? E o diagnóstico rápido ali, porque o próprio nome já diz, é multirão. É uma multidão de pessoas. Então tem que otimizar o tempo. Como que a gente pode, bem lógico, como a gente pode comparar que esse profissional que não é um médico especialista na área, ele poderia poderia indicar um tratamento, né? Não é possível. É a mesma coisa que se eu quebrar minha perna, eu for na padaria falar pro cara, viu, arruma, né, minha perna. Faz o gesso aí pra mim, sei lá. Então é uma coisa que às vezes a pessoa não percebe, né? Perfeito. Ô Igor, e o optometrista, falei certo? Optometrista. Vocês têm toda a ótica? Como é que é essa relação com ele? Eu nunca soube disso. Não. Até a Óticas Carol, nosso grupo Siberi Piovesan, porque a Óticas Carol é uma franquia, né? Nós temos 11 lojas e não trabalhamos com optometrista. Até porque as grandes marcas de lentes, que é as que a gente comercializa hoje na Óticas Carol, elas não dão garantia para optometrista. Então tem que seguir... Elas só dão garantia para oftalmologista, né? Tem algumas óticas que tem o próprio optometrista. Essa pessoa, ela chega a atender ali na ótica, faz a refração do óculos ali para a pessoa poder usar, porém, não pode se caracterizar como uma venda casada, senão é crime também. Tá? Então ele só fica ali auxiliando. Ele seria um auxílio, né? Entendi. Tem algumas óticas que trabalham dessa forma. Nós, da Óticas Carol, o Grupo Siberi Piovesan, sempre fortalece a relação entre paciente e oftalmologista. Legal. Tanto é que se você ligar hoje na Óticas Carol e falar, vocês marcam consulta, vocês consultam aí, porque como virou uma prática que quase comum, né? Olha que coisa. Aí as pessoas acham que a gente faz o exame de vista lá, mas não, a gente não faz. A gente sempre orienta, né? Tem vários oftalmologistas. Você tem algum oftalmologista que é da sua preferência, assim, da sua confiança? A gente sempre pergunta, né? Uhum. Eu não tenho. Aí, por exemplo, a gente tem parceria com a Zeponi Melo, e a Zeponi Melo tem um oftalmologista, a doutora Nádia. Você sugere indicações, né? A doutora Nádia é excelente, né?
A gente recebe muitas receitas. É uma das médicas que mais atende pelo cartão, você acredita? Ela atende bastante os nossos mais de 25, às vezes 30 consultas ao mês hoje. Olha aí. E nós estamos começando, nós estamos com um ano de cartão. Então, a doutora Nádia é bem requisitada. Ela é requisitada, ela atende criança, ela é especialista em catarata, se eu não me engano. Desculpa, doutora Nádia, se eu falei alguma besteira aqui, mas ela tem conteúdos, assim, fantásticos, né? A gente acompanha ela na rede social, ali no Instagram. Ela passa muito conteúdo, eu aprendo muito com ela em relação a doenças oculares. Então, e passo isso para os meus liderados ali, para eles aprenderem também, porque muitas vezes o cliente, né, o paciente, ele pega orientação com o ótico também. Ele quer indicação, porque você também tem óculos, você está no ramo, você vê os seus clientes ali falando que foi bom, né? Então a indicação sua é primordial para ele. Né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, Itápolis, nós temos o Dr. Antônio Milanese, que também é parceiro do cartão Zeponi Melo. Ele é cirurgião, foi cirurgião durante muito tempo. Hoje ele faz consultas até para piloto de avião, né? Nossa. Ele vem para Ibitinga só para fazer isso. E ele é super acessível, né? Nossa. Super acessível. Experiente já na área, eu conversei com ele bastante. Você foi lá, você viu muito humilde. Muito, nossa, e né? atende. Não, eu dou um jeito, o paciente vindo aqui eu ajudo, o que precisar. Atendimento. Bem humano, assim. Eu senti que ele é bem diferente de muita gente, assim. né? Tem e muitos... o nosso contato direto, só voltando naquela sua pergunta sobre o contato da ótica com o oftalmologista, ajuda muito. Porque muitas vezes o paciente ele tem alguma particularidade, ele tem alguma coisa ali que o médico tentou passar para a gente não entendeu direito. Ou pode acontecer, né? Uma comunicação. Perfeito. Aí. E a gente entra em contato com, por exemplo, se for com a Nádia, a gente entra em contato lá com as secretárias dela, pergunta, ela vai lá tirar dúvida, ou diretamente com a gente, ou ela fala diretamente com a gente. O Dr. Antônio Milanese, como você viu, ele é bem acessível. Eu vou lá e já falo direto com ele. E o que é até legal, assim, inclusive que no cartão Zeponi, a gente tem, além de ter parceiros como vocês, que tem esse contato muito bom com os médicos, né? Os outros parceiros, nós também podemos fazer essa conexão, né? Se algum paciente reclamar, eu falo, não, Igor, vou falar com você, você resolve, né? Sim. O paciente procura nós, olha, eu não consegui isso aqui, e a gente tendo esse contato, essa parceria, tanto com vocês quanto com os médicos, isso facilita. E quem é beneficiado disso é o nosso cliente do cartão, né? Que acaba se beneficiando com tudo isso. Eu nunca tive problema com vocês, mas, por exemplo, tem muito paciente que às vezes vem, eu não fui bem atendido em tal local de parceiro, né? Com vocês, não tenho nem o que falar. Mas se acontecer, eu vou... Não, pera lá que eu vou conversar com o Igor. E você vai saber, Bianca, eu vou conversar com tal funcionário. Isso não é pra acontecer. Então, esse contato direto é importantíssimo. Acaba perdendo um pouco isso na tecnologia, né? Acaba ficando uma parceria muito... fraca, e a gente não quer isso, a gente quer algo diferenciado, né? Algo diferenciado, que é o atendimento hoje, né? O nosso atendimento é isso que a gente preza. Porque lentes, óculos, cartão de saúde, a gente encontra hoje vários, né? Em todos os lugares. Mas o que faz a diferença? É o nosso atendimento, né? Esse contato direto com o nosso parceiro, esse acolhimento com o paciente, né? Com o cliente ali de dar atenção, né? Respaldo para ele. Eu acho que está mais voltado à empatia, né? Sim. Se colocar no lugar da pessoa que está, às vezes, com dificuldade ali e acaba sendo leigo no assunto, ou não entendendo, ou não pensando assim, como que eu posso resolver isso de uma forma tão simples, né? E a gente faz todo esse meio de campo ali para tentar resolver para ele. Isso de atender com empatia é algo que não existindo, né? A gente estava até comentando. Tem hora que a pessoa acha que ela tem que te atender de qualquer jeito, né? E é engraçado que a Bianca falou até no outro podcast, como que o bom atendimento está sendo visto como frescura. Ou a pessoa se surpreende demais. Nossa, que absurdo. Onde a gente deveria ver como o mínimo do mínimo. O bom atendimento, certo? É o mínimo a pessoa atender bem a outra. Mas não, tá tão escasso que as pessoas começam a ver como... ficam encantadas mesmo. Você vê como que o ser humano tá acostumado a ser mal atendido. Sim. Né? Eu, particularmente, se eu for mal atendido, eu não volto. Então. Não volto no lugar. Mas, infelizmente, a gente vê que as pessoas se acostumam. E quando vê um bom atendimento, ficam surpresas. E não deveria, vamos dizer assim, né? O certo seria estar acostumada com uma coisa boa. Exatamente. Não com uma coisa ruim. Inclusive, a gente linkando isso, depois a gente vai chamar a Gabi.
A Gabi trabalha com o Igor, né? Sua esposa, que ele tava falando aqui e tal. Acertei, né? Minha esposa, minha querida esposa. Quantos anos? 12 anos de casado. Você falou 11, não tô brincando. São 12 anos de casado, ela que encabeçou todo esse... É sempre a mulher, entrada, né? Sempre a Essa mulher. mulher, ela vai ali, ó, só arquitetando, né? Ela é a voz de Deus na minha vida. Ah, que Olha lindo! Ela que faz toda... Mas depois eu vou chamar a Gabi pra entrar no lugar, até pra gente conversar sobre esse atendimento humanizado. Porque eu percebo que vocês têm esse foco aí, né, Óticas Carol. Mas conta um pouquinho pra gente, Igor, qual é o know-how da Óticas Carol? Porque quando a gente fala franquia, eu não sei, mas interior tem um pouco disso, né? Porque até na parte odontológica, às vezes a gente fala franquia de clínica odontológica, dá uma impressão de que o dono não sabe nem quem é, ninguém tá olhando. Na maioria das vezes, tanto de qualquer área de franquia, Não deveria, né? A gente vê isso, né? Tem um supervisor que você não sabe onde ele tá, né? Eu falo por academias, essas coisas. Você vai reclamar pra alguém, não tem pra quem O reclamar. funcionário às vezes olha pra tua cara e fala assim, não tenho nada a ver com isso. Porque também não tem tem ninguém ali gerindo aquilo. E então eu acho que virou mesmo. As próprias franquias criaram isso, né? Sim. Mas é importante a gente mostrar que existem as exceções, né? Exatamente. No caso da Óticas Carol, por exemplo. Então é isso que é importante porque, por dizer. exemplo, isso que a Tamara falou é verdade. Onde tá o supervisor? O Igor, quando eu fui fazer os vídeos, ele tá sempre lá. Ele e a Gabi, eles estão sempre na loja. Né? Então, por exemplo, se um funcionário tá atendendo mal, você tá de olho, né? Perfeito. Então, conta um pouquinho do tempo de franquia que a Óticas Carol tem. A história da empresa que vocês carregam, né? Porque eu vejo que eu percebo vocês carregando o nome da franquia como se fosse sua. Sim, inclusive, isso é muito o raro. primeiro contato que eu tive com você, eu tinha certeza que você era o dono da ótica. Verdade, por causa do jeito que ele falou do negócio, me deu a impressão que era o dono, que você era dono de lá, assim. Então isso é muito legal, porque... E todo dono quer ter pessoas trabalhando com ele desse Todo dono jeito, de empresa tá? quer ter uma pessoa dessa, que leva aquilo, que fala como se fosse dele aquilo. Então é muito legal isso, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que essa parte de ser visto como dono, né? Eu e a minha esposa que está aqui, a gente tem esse princípio, desde quando nos conhecemos, a gente sempre que vai fazer algo, procura fazer bem feito. Se for para trabalhar, vamos vestir a camisa, vamos fazer, né, de acordo com como que tem que ser feito. Fazer valer a pena, fazer né? como se fosse para mim. Seu mesmo, E às vezes até melhor, né? Isso é bíblico, né? Pra gente fazer como se fosse para Deus as coisas. Então, isso a gente veste a camisa mesmo, isso é nosso já. Várias vezes a gente recebe elogios referente a isso, porque não é algo que a gente fica tentando fazer, é algo que é natural. É natural. Então, a gente veste a camisa assim. E outra, querendo ou não, eu sou a referência aqui, né, de Ibitinga. Eu que tô ali com a cara a tapa. Então, se eu não fizer, vai vir para mim. Na verdade, vai sobrar para você, vai né? sobrar para mim mesmo. Então, eu tenho que fazer bem feito, como se fosse meu e com empatia, né, que a gente comentou. A Óticas Carol, ela começou em 1997. Nossa, eu tinha 6 aninhos. Faz pouco tempo. E eu tinha 5. Eu tenho 33, mas eu tinha... Nós estamos na mesma geração, então. Então. Nós somos da mesma época. Aí, ó. Começou em 1997, ela já começou como franquia, né? E foi crescendo cada vez mais. Se eu não me engano, em 3 anos depois ela já se consolidou no mercado como uma das maiores franquias de óticas do Brasil. E hoje ela é, em números, né, a maior franquia de ótica no Brasil. E, desculpa se eu estiver errado, mas se eu não me engano é a 8ª em relação a franquias gerais do Brasil também. Então, assim, ela é uma franquia muito grande, né? Nossa, são mais de 1.450 lojas, são quase 1.500 lojas espalhadas pelo Brasil. Caramba. Né? E é muito grande. Em 2017, a Essilor, que é um grupo francês, né? Eles compraram a Óticas Carol e então começou a fazer parte da Essilor. A Óticas Carol hoje é da Essilor. E em 2018, a própria Essilor, ela se fundiu com a Luxótica. Vocês conhecem a Luxótica? Luxótica. Já vi esse nome. Luxótica é a maior fabricante de óculos do mundo, né? E elas que produzem, né, e trazem, são responsáveis pelo óculos Ray-Ban, Oakley,
Prada, Versace. Bem pouquinho, né? São só marcas, né, de renome, A gente procura bastante. Sim, são excelentes marcas e espalhadas pelo mundo inteiro. Então, em 2018, a Essilor fez a fusão com a Luxottica. Então, hoje chama Essilor Luxottica, né? E são os donos da Óticas Carol e também desses óculos. A gente não imagina, né? Eu não fazia fazia ideia ideia dessas coisas. Então, é legal, né? Assim, Você vê que tem uma qualidade de empresa ali, né? A qualidade, é aí que eu queria chegar, na questão da qualidade. Essa parte da franquia ser vista como um troço meio abandonado e tal, a Óticas Carol não. A Óticas Carol é bem exceção mesmo, ela é bem diferente, porque é um grupo, né, de pessoas, para você ter uma ideia hoje, nós temos, fora o nosso grupo ali, vem uma pessoa lá da franquia nos acompanhar mensalmente sobre os nossos números, sobre os nossos atendimentos, sobre o layout da loja, sobre como que está sendo apresentado isso. É por isso que está há tanto tempo assim consolidado, né? Porque existe isso, né? Esse acompanhamento, isso. E isso é muito bom. Isso traz segurança, não só para os clientes, mas para nós funcionários mesmo, que trabalhamos ali dentro. A gente sabe que, né, não vão deixar a peteca cair de jeito nenhum. Porque se o paciente chega até você, o cliente chega até você reclamando, você sabe que você tem um respaldo. Não, tem uma empresa de qualidade para te resolver, né? Para resolver esse problema. Isso é importante, pô. Não é a sua cara, a minha cara tapa, né? Minha cara tapa, né? E assim, ainda mais que a gente tá no interior, né? Que nem Itápolis. A Gabriela, eu mesmo sou de Itápolis, né? Sou natural de Itápolis, então a gente conhece bastante gente. Todo mundo conhece a família, né? Conhece a família, conhece... e a Óticas Carol de Itápolis é parceira também, tá, gente? Isso. E Bitinga e Itápolis. Bitinga e Itápolis, né? E agora a gente está expandindo a região aí, então já estamos lá também. E onde vocês forem que nós tivermos, nós vamos estar junto. Vamos chegar junto. Tá bom? Então, assim, esse atendimento, né? Essa parte da história da Óticas Carol, desde lá de 97, ela começou como um atendimento diferenciado. A ideia sempre foi da franquia passar um atendimento diferenciado, com modelos de óculos diferentes, com qualidade, né? Qualidade de montagem, qualidade de lentes. Então, assim, a gente sempre visa e assim, com preços acessíveis também, tá? Para atender todo o público. Não somente um nicho de pessoas, mas todo o público. Todo mundo que estiver necessitando, né? Exatamente. É bem legal, uma visão bem parecida com... Eu gosto de ter parceiros que pensam como a gente, né? Sim. Então, a gente preza por isso, porque... Desde a Zepone Odonto, que a gente já pensa dessa maneira, e agora com o cartão Zepone Melo. Então, isso é muito bom para essa união, né? E esse pensamento dessa maneira com os parceiros. Ter empresas como vocês, né? Sim. Que pensam assim também. Eu vou liberar o espaço pra Gabi. Bora, Gabi? Vamos embora. E aí ela vai falar um pouquinho sobre esse atendimento com vocês. Antes de você liberar o espaço para a Gabi, eu trouxe um presentinho para vocês. Pode ser? Lógico. Que chique. Vamos ver. Eu já falei para vocês que eu sou meio desastrado. Quer que eu ponha? Vou colocar aqui do lado, tá? Eu trouxe numa sacolinha só, mas tem para cada uma, tá? Porque gêmeas briga. Aí, vocês se vestiam igual quando era pequeno, assim? Sim. Era uma briga, porque a gente queria se vestir igual. Aí chegava na loja, minha mãe falava, não, mas tem uma Até óculos, que a gente usa óculos desde... Eu deveria estar de óculos agora. Mas a gente usa óculos desde criancinha. Aí. Nossa, e pra achar o mesmo óculos, tudo igualzinho, minha mãe sofria. Mas aí a gente mudou as ideias. São algumas lembrancinhas, tá? Essa balinha é bem legal aí, é da Páscoa agora, tá? Obrigada. Ó, tem um cheirinho de carro. Amo. Gente, eu não sabia. Tem um cheirinho de carro da Óticas Carol. Olha que top. Que delícia. Pendura, né? Adoro. Pendura pra ficar o cheirinho. Por isso que a hora que eu abri veio um cheirinho gostoso. Aí uma bolsinha da Ray-Ban, tá? É uma bagzinha. Quando vocês for pra praia. Ai, que chique. Eu não bebo, mas pode... Você não Você bebe? tomar um chopp, não. Eu também não. Não? Eu vou mas pôr você aqui põe já, ó. Coca-Cola. Tira, não bebo. Eu não ó. bebo um pouco. Obrigada. Aí já olha. põe o seu. Ó. Aí, Tá, ó. vamos deixar isso aqui, vai ficar patrocinado. Todo podcast legal, agora. verdade. A gente não tinha nenhum desses aqui. E essa divide bagzinha da aí, Ray-Ban, que eu divide sei que vocês metade pra viajam você, metade bastante pra quando mim. vocês for pra praia. Brincar com a criançada. Não tanto quanto gostaríamos. Vocês têm Nossa, filhos, é ótimo. né? Temos. Então, pra carregar as coisas aí. Carregar as coisas dos filhos, vai pra um parque, alguma coisa, leva a bagzinha da Ray-Ban. Tá Vou chupar a cheirosinha balinha já. também. Você viu? Vou chupar a balinha também. Vou levar Legal, minha ó, balinha eles pra lá. fazem sacolinha bonitinha, Você viu assim. só?
Isso é um detalhe, a gente entrega essa colinha assim também pros nossos pacientes. Um kit de higiene. Isso é legal. Isso é um detalhe que às vezes... pra quê? Gente, é um acolhimento tão gostoso, né? Diferente, né? É diferente. É uma sacolinha que Bora. O pessoal usa aí. Eu vou liberar aqui, depois eu vou pôr a bala na boca. Mas não é você que vai falar, Gabi. Eu vou apresentar, eu vou chupar a bala, Gabi. Pode vir. E agora, num passe de mágicas, temos aqui a Gabi, a esposa do Igor, gerente da Óticas Carol de Itápolis, certo, Gabi? Certo. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque a Gabi eu fiquei sabendo que ela é especialista em lidar com pessoas. Como isso? Me fala. Não, eu sou a Gabriela, a gerente da Óticas Carol de Itápolis. E como o Igor estava conversando, né? Eu gosto de analisar como que o cliente entra na loja, como ele gosta de ser tratado, se é um tom mais alto com a voz, se é um tom mais baixo, se ele gosta de falar um pouco mais da família. Então, assim, a gente faz um atendimento mais personalizado para aquele cliente, para ele ficar mais à vontade dentro da loja, né? E eu tenho isso como para mim, né? Então, eu chego no ambiente, eu analiso movimentos, jeito que a pessoa se posiciona, mas é uma coisa mais minha. Não, mas é muito legal isso, né? Porque eu, por exemplo, como cliente, quando eu chego, eu sou o tipo de cliente que eu não, ao mesmo tempo que eu não gosto que fiquem em cima de mim falando, porque eu não consigo me concentrar, eu perco a concentração do que eu tô procurando. Eu não tenho TDAH, mas eu me desconcentro, aí eu esqueço até o que eu tô procurando, me irrita e eu vou embora. Mas também não gosto de ficar abandonada. Então, assim, eu gosto de entrar, a pessoa falar, olha, se você precisar de alguma ajuda, alguma dica. Então, eu acho legal isso, que de repente você entender isso do seu cliente é muito interessante, porque aí você vai saber se você deixa ele um pouquinho ou você vai lá dar uma atenção, volta. Eu sou esse tipo de cliente, mas tem gente que gosta que dê total atenção e tem gente que quer ficar quieto ali e pedir só, né? Isso mesmo. Então, isso é muito interessante sobre esse tipo de atendimento, né? E um diferencial também da maneira que vocês trabalham ali, né? Bom, você fica mais em Itápolis, pelo que eu entendi, né? Fala um pouco, assim, o que você percebe que é mais principalmente do cliente do cartão Zeponi Melo. O que mais tem sido de procura lá? É mais a questão mesmo da saúde oftalmológica, né? De pacientes que necessitam. Tem muita questão estética. É uma curiosidade um pouco, assim, né? Se tem essa questão da pessoa que está pensando mais na estética, ou um óculos de sol, alguma coisa assim. Me conta um pouquinho do que vocês trabalham lá, o que vocês veem mais, assim, nesse sentido. Então, hoje o cliente, ele entra na loja necessitando do óculos, né? E às vezes tem um pouco de receio, eu vou colocar um óculos, não vai ficar legal, né? Então, hoje a gente já tem uma mentoria para quê? Para o cliente se sentir bem com o óculos, confortável, né? Que passe uma visão que ele sinta bonita, né? Se sinta agradável com o óculos e com a adaptação. Então, hoje a gente trabalha tanto com a lente, né? Quanto com a armação. Para qualquer armação para esse rosto, que ele vai se sentir com aquela armação. Hoje os clientes entram na loja também o quê? Pedindo lentes de contato, que também a gente tem que ter essa orientação, né? Então, a gente chega, o cliente está com uma armação desproporcional. A gente vai mostrar uma armação proporcional para o rosto e qual que é a lente mais indicada para ele. Hoje a gente trabalha também o quê? Oferecendo várias marcas e qual ele se sentir mais confortável, que ele... Hoje a gente trabalha com muita indicação, né? minha tia usa tal, minha prima usa tal. Mas nem sempre é o ideal para você, né? Para quem tá ali. Isso. Então, hoje a gente trabalha o quê? Unindo o útil com o agradável. Então, pode arrumar. Você sabe que essa questão, Tamara, do cliente chegar e buscar, normalmente o cliente ele chega na nossa ótica, né? Ou em qualquer ótica, ele quer o mais barato. Né? Acho que aqui também. É de todo mundo, né? Ele quer o mais barato. Porém, nem sempre o mais barato é o que vai melhor atender esse cliente. Então, sim. E também nem sempre o mais caro. É isso que realmente vocês falaram, né? É o que você precisa, né? O que é adaptado para você. Então, essa parte da consultoria que a gente faz, né? Que a Gabriela estava citando, que ela faz muito bem essa leitura.
o que você faz no seu dia a dia? Sim. Você é um dentista, né? Você Eu acho que, olha, dificilmente as óticas pensam nisso. E Sim. vem isso, viu? E De tem entender. que ver, porque faz toda a diferença. Não, é muito difícil a pessoa ter isso. Que ela tava falando, né? Eu falei de estética. Às vezes a gente acha que é só a armação que vai dar uma beleza no óculos. E esquece que tem infinitos tipos de lente, né? Exatamente. E como você estava falando, da sua profissão, se vai dar um reflexo, se não vai. A armação, por exemplo, a armação do óculos, ela passa muito sobre você, né? Sim. Hoje tem a questão da harmonização facial, né? E o óculos hoje ele é uma peça fundamental acessório, né? Um acessório fundamental para você passar, né, a sua imagem para a pessoa. Então, você é um médico, você é um psicólogo, né? Você tem que passar uma confiança maior. Então, você não adianta você estar lá com uma armação que vai passar muita jovialidade ali, uma inexperiência. Sim. Não, você tem que mostrar que você é experiente no assunto. Então, você tem que ter uma armação mais séria, mais robusta, né? Uma armação de óculos, né? Mas que vai te passar essa confiança. E a pessoa vai olhar para você e já vai ter uma imagem sua. Isso mesmo. Né? E pegando um gancho aqui no que o Igor falou, hoje você é dentista, certo? Tem lentes especiais para vocês. Então, tem lentes que não pode vender para dentista, porque tem paleta de cores, né? Então, Você sabe que nunca me aconteceu isso, viu? Em outros locais que eu fui, nunca ninguém me perguntou isso. Então, é esse atendimento para o quê? Entender o que o cliente precisa, né? Olha que legal, porque você pode, dependendo da lente que ele usar, a cor alterar, que você falou, né? Da paleta de cores. Perfeito. E a cor que ele tá vendo na boca do paciente ali, ele pode se confundir até para resolver um problema da pessoa. Como resbala em muita gente, né, o negócio. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender o que o cliente faz, qual que é a dinâmica dele, o que ele faz no dia a dia dele, pra gente atender ele com o melhor resultado. Lá na frente, ele colocar o óculos e falar assim, nossa, essa é minha Ferrari. Exatamente. E, Gabi, pelo jeito, né, mais uma vez, a gente é muito parecido nesse sentido, que aqui na clínica a gente tem tudo, é como se fosse uma anamnese desse Perfeito. paciente, Esse é o nome, né? anamnese. Anamnese. E você provavelmente fez cursos, né? Faz cursos para poder entender tudo isso daí. É muito difícil, eu acho, lidar com a pessoa, porque como você falou, é muito individual de cada um. Individual. E me conta um pouco, você fez alguns cursos, você faz cursos dentro da ótica, isso, ou é conta própria sua que você gosta mesmo, né? Que você... É igual o Igor citou, né? A gente respira ótica 24 horas por dia, né? Além dos treinamentos, né, intensivos que eles têm dentro da loja, que fazem total diferença hoje pra gente, no nosso atendimento, né? Na nossa comunicação com parceiros e clientes, a gente também busca por fora, né? É o quê? Especializar em tal assunto, tal lente, qual que é o dinamismo, né? Então, assim, a gente busca, além do que já está no nosso feijão com arroz ali dentro da loja, né? Mas o quê? Passar o que eu gostaria de ser passado para mim, né? Isso, então, o Igor hoje, ele estuda muito o quê? Saúde ocular. Por quê? Os clientes chegam na loja e falam o quê? Eu tive uma catarata, então ele sabe o que é, como que foi feita a cirurgia, qual que foi feito o procedimento, né? Então, não adianta um cliente chegar lá na loja e falar assim, eu tive catarata, fiz cirurgia, mas o que é isso? Pra gente poder orientar o cliente também. Já chegaram até a perguntar assim, você é oftalmologista? Eu recebo. Né? Não dá, acho que nunca é tarde, mas... Mas quem sabe, né? É muito estudo, são muitos anos, né, de dedicação. Acho que hoje não conseguiria mais. Mas a gente tenta se aperfeiçoar cada vez mais. Para isso, seguindo oftalmologistas que são referências no assunto, né? Eles ensinam hoje a parte de rede social... Ajuda muito. Ajuda a gente a aprender, né? A gente tem muitas informações. E o nosso cliente também. Hoje ele é um cliente diferente. Ele não é mais o cliente... Ele está bem informado, né? Perfeito. Antigamente, a gente ouve vários relatos, né, de óticas que prometeram uma lente, colocaram outra, sabe? Essas coisas aconteciam no passado. Hoje, é muito difícil isso acontecer, porque hoje o cliente ele já é instruído, né? Hoje
ele já chega sabendo mais ou menos o que ele quer. Já tá meio pronto, né? Por isso que a gente tem que estar no preparo. Sempre se qualificando. Sempre se qualificando. Essa parte que ela falou de nós recebermos o treinamento, a Óticas Carol, ela tem uma plataforma de estudo nosso lá para os funcionários que chama Leonardo, devido ao Leonardo Del Vecchio, que foi o fundador da Luxótica, né? Nossa. Ele tem uma plataforma de estudos e lá fala muito sobre lentes, né? Lentes Varilux, que é da Essilor, considerada uma das melhores do mercado hoje em relação ao multifocal. Sobre armação, sobre tipos de rosto, sobre tipos de fisionomia, né? De profissões. É muito além do que só ter uma loja vendendo óculos, mesmo. Perfeito. Né? Então, assim, e esse Leonardo, ele tá lá disponível, ele tem treinamentos para você fazer 24 horas por dia. E só não faz quem não quer. Então, o funcionário da Óticas Carol, ele tem acesso e ele consegue estar se aperfeiçoando e fazendo. É mais uma coisa a mais por ser uma franquia. Olha que preparo, né? Que atendimento que você, nosso cliente beneficiário, está tendo, que oportunidade que está tendo de ter uma loja dessa, né? Sim. Atendendo você, né? Com respeito, com carinho. Porque também não é só o nome da loja, vocês fazem isso acontecer, né? Então, vocês têm todo o preparo, a base, mas a partir de vocês como pessoas que fazem isso acontecer de verdade, né? O cuidado e o carinho que vocês também têm, né, no atendimento desse cliente. Isso é muito legal. Isso se torna fácil para nós, viu, Tamara? Porque assim, ó, o cliente, ele chega na Óticas Carol, ele fala, eu só compro na Óticas Carol. Então, assim, não é só um atendimento daqui de Bitinga ou atendimento de Itápolis. Esse atendimento personalizado, ele tem que ser de todas as Óticas Carol. Porque todo mundo que está na Óticas Carol tem esse fácil acesso, né? A questão de treinamentos, a questão de preparo, já é da franquia essa questão do atendimento, né? Então, muitas vezes o cliente vem de fora, né? Aqui na Ibitinga nós somos uma cidade turística, vamos dizer assim, né? O pessoal vem atrás de bordado, vem atrás de conhecer a cidade do bordado e passa na Óticas Carol, o cara é de São Paulo, por exemplo. Eu tive um problema com meu óculos, ou quero comprar um óculos. Lá eu só faço na Óticas Carol. Ele já vem na Óticas Carol porque ele já confia, né? Sim. Idosos, multifocal, principalmente, né? O usuário do multifocal ali. Parece que é igual a telecena, sabe? Sempre na telecena, porque confia, né? No Silvio Santos lá. E quando a gente dá Óticas Carol, a mesma coisa. Pessoal idoso, ele nem vai em outras óticas, ele vem direto na Óticas Carol. Nem perder tempo e arriscar, né? Isso, a confiança que passa, né? O nome da Óticas Carol é muito pesado hoje em relação a óticas. Isso é porque bom. também, né, puxando um pouquinho do assunto que vocês estavam falando lá atrás, a gente tem um respaldo, né? Sim. Hoje o cliente entra na loja, ele compra, mas teve uma alteração no grau. Ele volta na loja, então a gente atende ele com a necessidade da garantia, da troca da lente, muitas vezes na troca da armação, né? O oftalmologista fez uma observação. Então, ele tem o quê? Um cuidado diferenciado. Ele sabe que ele vai ter alguém ali quando ele precisar, né? Isso mesmo. Exato. Eu sempre falo isso aqui na clínica também. Eu falo assim, a gente tá aqui, né? Nosso nome tá aqui, então não vamos sair daqui. Nós vamos ficar aqui. Perfeito. Então, sempre que precisar, eles sabem com quem contar. Isso. Porque não é que todo mundo tá... impossível de errar, né? De acontecer alguma coisa, mas... humano, né? Algumas complicações acontecem. Sim. E eu acho que isso é o mais importante pro cliente, pro paciente. Ter com quem contar numa necessidade, né? Numa hora que precisar. E às vezes o que acontece também, né? O oftalmo errou. Não, o oftalmo não errou. Às vezes a pessoa tem uma diabetes, estava descontrolada no dia que ele fez a consulta, né? E aí pegou o óculos com aquela refração. E pegou e não se sentiu bem. Voltou no oftalmo, trocou a graduação, né? A potência da lente, a gente atende. O oftalmo errou. Não, foi um equívoco ali, né? O cliente estava... né? Isso. Uma complicação do paciente ali que gerou isso, né? E vocês dão essa garantia desse atendimento. Isso. Exatamente. Aí volta naquele assunto que a gente estava falando entre o oftalmologista e o optometrista. As grandes marcas que nem Varilux, Roya, Zeiss, né?
São lentes de altíssima qualidade e esses laboratórios fornecem garantia apenas para oftalmologistas. Isso já é muito legal, porque o cara sabe que ele confia no médico, né? Exatamente. E aí, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. A Tamara foi lá, fez a consulta com a doutora Nádia e a doutora Nádia falou, você fez a consulta e é você que vai decidir se tá bom para você ou não. Porque ela vai fazer a sua consulta, ela tem lá ela tem um norte lá da sua refração, do seu grau, da sua dioptria, né? Qual que é a sua dificuldade visual. Mas ela vai girando as lentezinhas lá e é você que vai falar, ó, aqui tá, essa tá bom ou essa. E é você que vai, né? Decidir qual que é o melhor para você. E muitas vezes esse equívoco que ela comentou são N fatores. Às vezes pode ser, que nem ela comentou, diabetes que está alterada. Às vezes gravidez altera grau. Entendeu? Aí a pessoa naquele dia falou aquilo e depois mudou alguma coisa. Hoje a Tamara usa um óculos, né? E amanhã a Tamara engravidou. No meio da gestação, o grau dela altera. Pode acontecer. Então, esse respaldo de troca de grau dessas marcas das lentes acontecem até 3 meses a partir da data da sua compra com a gente, tá? Desde que sua receita esteja atualizada. Então, sua receita está atualizada, você foi lá e comprou hoje. Hoje é dia 4 de abril. 4 de abril, 4/4. Então, até 4/7, você tem garantia de adaptação. De repente, se acontecer alguma coisinha ali no meio, como, por exemplo, uma gestação, e alterar, você está garantido de que você pode ter essa alteração. Isso que é muito bom. Por isso trabalhar com marca boa, com gente boa, né? Então, isso é legal para a galera de casa, aí, galera que está assistindo a gente, saber. É um direito seu, tá? É um direito seu. As marcas de lentes, elas fornecem esse direito para você, em parceria com os oftalmologistas, tá? Porque são N fatores que podem alterar o grau. Então, se alterar, tiver alguma coisa diferente, você volta, vai na ótica, conversa, a ótica tem que estar capacitada para te explicar sobre isso. Exato, mas a ótica tem que saber essa informação também, né? Tem que saber passar, né? Não adianta ir lá e falar, não, o médico errou o seu grau. Não é isso, calma. Né? Prejudica o médico, prejudica o paciente, né? O médico, né? O paciente muitas vezes fica lá sem saber o que fazer, porque se esse médico errou meu grau, como é que eu vou fazer? Já perde a confiança, Perdeu a confiança. Aí já não quer mais ir naquele médico. Não, volta lá, conversa com o médico, fala para ele, fiz aquele óculos que você me sugeriu nessa receita, porém eu não estou confortável com ele. E o médico, ele vai saber te falar... Ele é o especialista no assunto, né? Se é alguma coisa em relação à medida da ótica, porque pode também acontecer da ótica errar na medida. Sim. Né? Pode ser a escolha da armação não adequada. Isso mesmo, né, Igor? Porque assim, Tamara, olha que legal, eu não sabia disso. Sim. Se você reparar na armação do Igor, ela é um pouquinho mais para frente. Sim. O nome dessa distância até a armação é distância vértice, né? Do ângulo pantoscópico da lente. Misericórdia. Então, assim... O pantoscópico é o ângulo que a lente vai ficar. Mais perto do olho. Se você reparar na sua armação, ela é mais pertinha do seu olho. Nossa, isso então, assim, a distância de uma lente, né, da sua lente para do Igor faz total diferença. Se ele usasse um óculos tão perto, para ele não às vezes não ficaria legal, ele não ficaria confortável. Nossa, eu não sabia, viu, que a armação podia influenciar tanto assim. Influencia Sério muito. mesmo, eu achei que a armação era mais a beleza mesmo. E o próprio médico, Tamara, ele pode falar, fazer uma observação. A escolha dessa armação não é adequada. Não é adequada para você. Porque ela está muito grande ou ela está muito pequena. Né? E conforme você relata... e vocês já tendo esse conhecimento, já ajuda muito, né? Porque de repente o médico até fala numa consulta, mas o paciente nem sempre lembra de tudo que foi falado, né? Se é uma coisa muito específica, muito provavelmente o médico passa em prescrição, mas às vezes é um comentário simples e o paciente não vai lembrar. A escolha da armação é muito particular. Né? E aí ele vai chegar lá na hora, tendo uma pessoa como você, que pensa nisso e mostra isso... Eu tô falando porque eu tô realmente surpresa com muita coisa, porque nunca me aconteceu isso, entendeu? Eu acho legal que a Gabriela, às vezes, ela escolhe a armação pro cliente. Eu fico, como assim? Essa vai ficar linda. Ela fala, não, é esse aqui que você vai levar. E a pessoa leva confiando nela e se dá bem. E realmente porque não é só beleza. Exatamente, porque assim, às vezes é particular e a gente, né, o atendente também fica com receio de falar assim, não, essa não ficou bom. Mas você ficou
Perdão. Você ficou tão feliz com essa armação, né? Harmonizou tanto com o seu rosto, você se sentiu bem, que isso também é importante. Mas, às vezes, não é esse tamanho de armação que às vezes você. Às vezes não, né? O cliente, ele tá vendo isso aqui, o visual, né? Perfeito. Você olha e fala, não, tá bom, tá gostosinho aqui. Vou ficar o dia inteiro com isso legal, aqui, né? Tal. Só que o profissional tendo essa visão mais funcional do negócio, né? Como você falou de distância e tal... É onde, tudo bem, você achou bonita, mas funcional, falando da parte funcional, vai te prejudicar nisso. Isso mesmo. Né? E a gente tem muito caso assim na loja, né? O cliente chega com uma receita de óculos para perto e quer uma armação grandona, né? E até o oftalmologista já coloca uma observação. Pra gente explicar pro cliente que aquela armação não tá adequada, às vezes eles ficam meio assim, né? Mas acaba entendendo qual que vai ser aquela função daquele óculos para ele. Porque você sabe o que você tá falando, né? Isso. Tipo, eles olham e falam, não, ela sabe o que ela tá falando, né? Tem um objetivo, né? Não é somente colocar o óculos no rosto e sair enxergando tudo. Tem um objetivo para aquilo. Se é só para leitura, não adianta você colocar um óculos grande que não vai te atender. Tem diâmetro, a lente ela tem diâmetro. Então, se você pegar um óculos muito grande, um óculos só para perto, que normalmente é um óculos positivo, né? Um grau positivo, o diâmetro dessa lente ela é menor. Então, se a gente pegar uma armação muito grande... aí não vai rolar. Não vai rolar. Você vai ter que descentralizar o campo óptico dessa pessoa. Essa pessoa vai ter dificuldade visual. Vai ter dificuldade. Isso. E puxando nesse assunto também, qual que é o campo óptico? A gente tira umas medidas bem detalhadas. Então, assim, esse óculos que hoje eu tô usando, ele tem toda a medida do meu rosto e do meu olho, né? Então, a do Igor também. Por mais que o meu grau seja o mesmo do Igor e eu colocar o óculos do Igor em mim, não vou conseguir enxergar com qualidade. Pode ser que não dê a mesma qualidade que tem pra mim. E aí, mais uma vez, a gente volta, né? Que aquele mutirão, aquele negócio lá, é nítido com todas essas explicações que é impossível... Lógico que é cilada, Bia. Um mutirão desse te trazer um benefício. Não. Melhor até ficar sem o óculos, eu falo assim, né? Tem coisa que é melhor a gente nem ter, porque vai te prejudicar, além de não ajudar. E vou te falar mais, assim, a maioria das óticas aqui de Bitinga são sérias, tá? Em relação a isso. São muito sérias. São meus concorrentes, mas são sérias. Sim, porque mas a gente está em contato direto contra esses mutirões. Porque eles são ilegais e eles prejudicam os nossos clientes, os nossos pacientes, né? Independente seja você, seja outra ótica, né? Que vocês fazem um trabalho correto, né? Isso. Então, assim, aí quem vem fazendo isso prejudica todo mundo, né? Não só... mundo. E não só nós, né? Prejudica os oftalmologistas também. Porque depois eles têm que segurar o rojão. Depois é para eles que vai toda a dor de cabeça, a bucha, né? Que aí depois a pessoa já vai para lá com raiva, que ela gastou dinheiro à toa, né? Não tinha o diagnóstico correto, ela vai ter que gastar tudo de novo, com uma consulta nova, com óculos novo. Então, a pessoa não chega mais confortável. Né? Sim, chega revoltada. Já chega revoltada. Pensa, você gasta dinheiro à toa, você fica feliz. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta, né? Então... barato sai caro. É o que a nossa outra convidada falou. Ela falou assim, né? Era um sonho dela, colocar os dentes e tal. E ela tinha aquele dinheiro guardado e ela foi num lugar que ela não se sentiu bem e tal, uma situação lá, e ela falou assim, eu não podia colocar esse dinheiro, que era uma coisa que eu tanto sonhava, em qualquer lugar e correr o risco de não dar certo. Sim. Então é basicamente isso, né? Então, exato. Não vai arriscar, vai num lugar que você sabe o que tá falando, que você sabe o que tá fazendo, no médico, né? Na ótica, no caso aqui a gente fala da parte oftalmológica. Então, é isso que a gente quer também mostrar para os nossos beneficiários do cartão Zeponi Melo, que a gente está fazendo, porque normalmente quando se falam em cartão de benefícios, as pessoas pensam em algo popular e que, pode ser de qualquer jeito, né? É popular, é barato, que seja de qualquer jeito. É aí que está a diferença da Zeponi Melo nesse sentido. A gente não quer fazer nada de qualquer jeito. Uhum. Então, a gente é um cartão de benefício que tem um preço, sim, popular, mas a gente quer qualidade de atendimento, humanizado, atenção. Então, por isso que a gente coloca parceiros que pensam como nós. Não é apenas ir colocando os parceiros lá, né? Não. Vai jogando lá e falando,
a lista de parceiros aqui, aquela listona. Não, são pessoas que tá tudo bem avaliado antes, né? Conversado, ver se aquele parceiro, ele pensa como a gente, ele trabalha como a gente. Então, é isso que é importante para quem tá assistindo, pensar mesmo, né? É a sua saúde. Exatamente. Não é uma brincadeira, né? Quando eu cheguei aqui até para fazer a parceria, eu fiquei encantado com a estrutura. Né? Eu lembro disso. Você lembra? A estrutura de vocês aqui, eu falei, nossa, que fantástico, né? Desde o acolhimento ali do pessoal da recepção, né? Até o cafezinho ali, tudo. E tudo muito... né? Pensado nos detalhes. Nossa, detalhes mesmo. Eu falei, nossa, fiquei encantado. Cheguei lá, voltei para a loja, falei para todas as nossas funcionárias, falei para a Gabriela, falei... Nossa, amor, é lindo lá, né? É fantástico, assim. E isso acho que ajuda muito o beneficiário do cartão, né? Quando ele vem aqui, ele se sente... Ele fala, não, tô numa empresa, tô investindo na minha saúde dentro de uma empresa. Exato, é o que a gente quer. Séria, mostrar, né? Isso. Você pode ter um preço acessível, mas um atendimento de qualidade, sabe? Porque esse negócio de... eu vou pagar barato, então eu vou aceitar... ser mal feito ou ser mal atendido. Não pode existir isso, né? Exatamente. Então é isso que a gente quer mudar. E parcerias como vocês, assim, faz com que a gente continue, né? Porque é um trabalho de formiguinha. Outra coisa que eu achei legal de vocês também é que vocês selecionam muito bem os parceiros, né? Sim. Não é tipo eu chegar aqui e falar assim, não, quero ser parceiro de vocês que vai aceitar. Tem que ser algo que vocês pensam, né? Que avalia antes, conhece o parceiro, vê como trabalha, indicações e tudo isso para poder realmente falar, não, beleza, né? Vamos começar. Esse vai fazer parte do meu beneficiário. Achei fantástico, né? E a Zepone Mello tá de parabéns em relação a isso aí, que é muito top, assim. É diferenciado. É diferenciado. Obrigada, e eu também quero agradecer vocês, porque como eu falei várias vezes aqui, né, a gente trabalha muito parecido. E a gente fica muito feliz de ver isso realmente acontecendo, né. Tinha muitos detalhes que eu fiquei até surpresa, né, do que vocês falaram aí. E fiquei muito feliz e tranquila de que vocês estão fazendo, né, da melhor maneira como a gente quer que seja feito para o nosso beneficiário. Eu posso dar um spoiler aqui pro pessoal que tá assistindo? Pode. Em relação, eu não sei se vocês já falaram isso em algum lugar, mas a Tamara e a Bianca, pessoal, elas têm um grupo lá que tá todos os beneficiários delas lá. E elas cobram demais essa questão de acompanhamento dos beneficiários e tal. E eu acho isso fantástico, porque não deixa, né, que uma pessoa traga um serviço com uma qualidade inferior ao que vocês prometem para o beneficiário de vocês. Então elas cobram mesmo e eu acho muito legal isso. Porque a gente pensa como se fosse a gente, né? Como você falou, né? Quando o cliente entra, como que eu gostaria de ser atendida? E é basicamente assim, como que eu gostaria de ser atendida num médico? Como que eu gostaria que ele me tratasse, me acompanhasse, né? Me desse atenção nesse sentido. Então a gente busca sempre fazer isso, pensando se fosse pra gente. Né? Fora o espaço, né? Que vocês dão pros parceiros, né? De poder estar gravando. E fantástico ainda que não cobram nada dos parceiros, né? Não tem nenhum custo. Então você vê que não é em relação a dinheiro, é em relação a... É a parceria, né? Eu falo que parceria de verdade é esse tipo de parceria. Como vocês fazem a parte de vocês e como a Bianca comentou, né? Nossa, o Igor tá sempre interessado, sempre ajudando, tudo que a gente precisa. E ao mesmo tempo a gente quer retornar isso para vocês, né? Não é só mandar o beneficiário lá. É fazer tudo isso. Que no final de tudo, quem se beneficia com isso é o nosso cliente, né? Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Que a nossa intenção é essa, é o cliente sair satisfeito. Seja de uma ótica, seja de uma farmácia, seja aqui da clínica, né? De algum médico. Eu sempre falo para elas que o melhor marketing ainda é o nosso cliente satisfeito. Com certeza. Né? Esse é o melhor de todos os lugares, né? E é isso. Também, se você quiser ser parceiro aí, interessado, né? É uma parceria legal. A gente vive fazendo vídeos, publicações. Tem alguns parceiros que tem um pouco mais de vergonha, não gostam muito de aparecer, mas nós temos essa possibilidade, né? E isso é uma vantagem grande, porque a gente investe, aí falando realmente em dinheiro, investe em dinheiro para os nossos parceiros aparecerem nas redes sociais. Então é um valor que que quem é parceiro estaria deixando de gastar e está tendo essa oportunidade. Sim, e é uma oportunidade fantástica. Acho que hoje, né,
ainda mais no meio que a gente vive, esse mundo tecnológico, né? Vocês abrirem as portas do jeito que abrem, com toda a estrutura que vocês têm, com a tecnologia que vocês têm, para nós é fantástico. Para nós é sensacional. E pra gente também. A gente tá muito feliz de ter vocês como parceiros, tá? O trabalho de vocês é maravilhoso. Não conhecia a Gabi, só conhecia de ouvir falar. Conhecia o Igor só. Mas fiquei muito feliz, de ter vocês aqui. A Bianca foi lá, que às vezes a gente confunde, né? Não, normal. A Bianca foi lá, o pessoal gravou lá Itápolis com a Gabi também. A Bianca já conhecia. Já conhecia ela. Carinha dela. Perdão, não entendi. Que a Bianca é a parte do marketing, né? Então é ela que fica mais na... Eu sou do financeiro. Ela é celebridade, né? Ela é celebridade, falando, ela gosta. Ela é sanguínea. Ela nem treina. Ela gosta do palco, Eu sou sanguíneo também, mas eu já tava tremendo aqui, já tava suando. Não, mas mas você saiu bem, viu? Agora eu já tô com frio. Relaxou já, agora né? Eu já tô com frio. Mas, olha, a gente fica, às vezes, né, meio... É normal, né? A gente quer... Uma novidade aí, né? Exatamente, é uma coisa diferente para nós, mas a gente quer tentar passar tudo que a gente sabe, tudo que, né, deixar sempre quem está assistindo, os beneficiários, tranquilos com essa parceria, e a gente não quer esquecer de nada. Nada, então, né? Mas pode acontecer, então até por isso, quem está assistindo, né, quiser mandar dúvidas aí, se for uma dúvida que a gente puder responder, beleza, a gente responde. Mas precisando aqui dos especialistas aqui nesse sentido, a gente passa para eles, né? E eles mandam aí e ajudam a resolver. A gente sempre está à disposição, né? WhatsApp, Instagram. Isso é verdade, vocês são muito atenciosos mesmo, rápidos nas respostas e não deixa o cliente falando sozinho. E isso é uma cobrança nossa lá da loja, né? Que eu acredito que a pessoa chama no WhatsApp porque ela quer uma resposta rápida, né? Hoje em dia todo mundo, né, gosta de respostas rápidas. Exatamente. Né? E assim, eu sou treinado pela minha esposa lá em casa. Vai eu demorar para responder. Já era. Tem que responder rapidinho. Tá bem né? treinado, hein, Gabi? Tá vendo? Bem. O que você tá fazendo? Tá falando comigo? O que você tá fazendo? Tô dirigindo, tô tomando multa. Tomei multa esses dias no celular. Porque tem que responder, né, no celular. Minha esposa, né? Ô, seu policial, tem que responder minha Calma esposa. aí que o senhor espera um pouco que eu tô respondendo a minha esposa. Tenho mais medo dela lá do que de você. Então, é isso mesmo. Um bom homem é assim mesmo. Mas é isso. A gente responde rápido justamente por isso. Um ótimo atendimento, né? E cuidado e carinho, como sempre. Agradeço vocês, a parceria de vocês terem vindo até aqui e vencido aí um pouco, né? Esse nervosismo, porque dá mesmo esse nervosismo quando a gente vai fazer algo novo. Até eu mesmo fico um tempo sem fazer, quando eu volto a fazer, no começo eu fico, puxa, o que eu vou falar, né? Como é que vai ser? Mas agradeço muito vocês, a parceria, que essa parceria continue para sempre aí e levando para você, nosso beneficiário, o melhor atendimento do padrão Zeponi Melo, padrão Óticas Carol, né? Quando a gente junta marcas que tem cuidado e carinho com o cliente, você, cliente, é o maior beneficiado disso daí. O benefício é todo deles, né? Todo deles. Porque ele investe dinheiro, né? Exatamente. E recebe acolhimento. O que ele está procurando de verdade. E é isso. Querem dar alguma palavrinha, alguma coisa? Finalizar? Eu queria agradecer vocês pela parceria. Desde a primeira vez, voltar a dizer, desde a primeira vez que eu pisei aqui na Zeponi Melo, sempre fui muito bem tratado. Sempre me trataram com muita humildade, né? Converso bastante com a Bianca, pelo celular, sempre me respondeu com muita educação, muito respeito. Sempre que as meninas que vocês mandam lá também, às vezes para gravar com a gente, nossa, sim, é uma educação assim que é fora de série. Então, a gente se sente muito bem acolhido com vocês aqui. Então, é só agradecer vocês pela oportunidade, pelo espaço e pela parceria. Obrigada, um beijão, foi um prazer ter vocês aqui. Um prazer. Você que ficou com alguma dúvida, quiser mandar mensagem, entrar em contato com eles, né? Depois a gente deixa o contato aí da Óticas Carol de Bitinga e Itápolis. Então você de Bitinga, Itápolis, região. Precisar, nós temos hoje no cartão Zeponi Melo Saúde a doutora Nádia, como oftalmologista em Ibitinga, o doutor Antônio Milanese, italiano. Em Itápolis, também oftalmologista, tá? E a Óticas Carol, Ibitinga e Itápolis, para te atender com carinho e acolhimento. Isso Obrigada, aí. viu, pessoal? Obrigado a vocês. Tchau, gente. Até o próximo. Até tchau. mais.